dispostos a fazer essa pré-campanha, né, de forma muito coletiva e muito participativa. Tá? Então, agradeço aqui imensamente a todos e a todas, né, que puderam chegar e que estão aqui para fazer essa conversa nessa tarde. Bom, gente, eu queria começar hoje, né, assim, rapidamente, um contexto do nosso Maranhão. Porque muitas das vezes a gente faz, né, faz a luta, a pergunta, mas é difícil de você fazer uma defesa se você desconhece o próprio ambiente que você está, né? Então, eu queria só perguntar para vocês. Vocês sabem quantos povos indígenas existem aqui no Maranhão? Quantos povos? Quem sabe? A população indígena do estado do Maranhão. Alguém sabe? As línguas faladas no Maranhão. Alguém sabe? Então, para vocês verem, né? Com estudantes, com militantes, com ativistas, para que a gente possa fazer um debate sobre os rumos do nosso país e sobre as perspectivas de mudança. Eu quero saudar o Saulo, a Ana Paula, companheiros aqui de mesa, minha querida parceira, companheira Sônia Guajajara, companheira nessa caminhada que nós estamos fazendo, representando um conjunto de movimentos e de lutas sociais para apresentar um projeto de mudança. Quero saudar Giovanni, o Odívio, pré-candidato ao governo aqui no Maranhão, companheiro Franklin e alguns companheiros que estão aí, o Iego Bruno, o Enilton da direção do PSOL, todos os professores e professoras que vieram participar aqui dessa atividade, e saudar a Frente pela Democracia, das pessoas do Luiz Pedro e da Berenice Gomes, que vieram aqui também nos honrar nesse nosso debate. Companheiros e companheiras, o momento no nosso país é um momento muito difícil, muito grave. Um momento em que a barbárie avança a passos largos, crimes contra o nosso povo nós já vemos há muito tempo, há 500 anos, na verdade. Esse último momento se caracteriza por um avanço e um crescimento preocupante da violência política no Brasil. O que aconteceu com a Marielle no Rio de Janeiro, um assassinato cruel, bárbaro, de uma militante, uma ativista, uma mulher negra, vinda da favela, que lutou sua vida por direitos humanos, denunciando abusos da polícia contra as populações mais pobres, denunciando e criticando a intervenção militar no Rio de Janeiro, e que foi morta de uma maneira atroz. Nós exigimos justiça por Marielle. Nós queremos saber e não descansaremos enquanto a gente não souber quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, e ver essas pessoas também punidas. Sobretudo, a maior homenagem que a gente pode fazer para ela é levar adiante a luta e as ideias pelas quais ela deu a vida. Agora, o que aconteceu com a Marielle no Rio de Janeiro não foi um único caso, não foi um caso isolado. Representa a escalada grave de violência política no nosso país. Poucos dias depois, menos de 10 dias depois do assassinato da Marielle, a caravana do Lula foi atingida com tiros lá no Paraná. Deram, não sabemos ainda quem, sabemos quem foram os ideólogos daqueles tiros, né? Que estão propagando ódio todos os dias na rede social. Agora deram tiros em ônibus que carregavam 2 ex-presidentes da República. Mataram uma liderança política promissora
e com visibilidade como a Marielle no Rio de Janeiro. O que falta? Aonde mais essa turma vai chegar? Esse momento exige de nós muita firmeza e muita serenidade. Firmeza para poder ter uma unidade democrática contra o fascismo, contra essas agressões e essa violência, porque a vítima somos todos nós. Essa firmeza, evidentemente, deve nos fazer ter a coragem de que, ao mesmo tempo em que nos juntamos amplamente para resistir a esses atentados ao pouco que resta de democracia no Brasil, nós também não vamos baixar nenhuma das nossas bandeiras. Porque, veja, quando eles fazem isso, o que eles querem é intimidar. Vejam o que fizeram com a Marielle. Poderiam ter simulado um assalto, como fazem todos os dias nas periferias, simulando, quando se trata de execuções, como se não fossem, como se fossem conflitos. Como fazem todos os dias, plantando flagrante na juventude pobre e negra das periferias desse país. Mas não, eles quiseram dar um recado. Fizeram e deixaram a marca. Com um sentimento completo de impunidade. E com uma tentativa, evidentemente, para intimidar. Nós temos, nesse momento, o dever e a responsabilidade de juntar todos aqueles que nessa linha divisória estão do lado da democracia, contra aqueles que representam a barbarie, contra aqueles que representam o ódio, a violência e a intolerância. Ao mesmo tempo, nós temos também a responsabilidade e o dever de ir além disso e de debater projeto de futuro. Porque vejam, a gravidade da crise que a gente vive produz no nosso meio, talvez aqui entre os estudantes da universidade, talvez nos bairros onde cada um de vocês mora, um sentimento profundo de desesperança e de desilusão. Está difícil conversar sobre política com as pessoas. O que a gente mais ouve é: não quero saber de política. Política não presta. Política não tem jeito. A desesperança das pessoas em relação ao futuro é algo generalizado no nosso país. Essa desesperança é própria de um momento de crise. Agora, diante de um cenário em que as pessoas não se sentem mais representadas pela política, em que os caminhos que o andar de cima impõe para a economia excluem as maiorias, em que os referenciais éticos e de valores da nossa sociedade estão em crise, num momento como esse, se colocam sempre duas saídas. Aqueles que se deixam levar pelo medo. E na medida em que estão com medo, apoiam soluções de força, soluções autoritárias, de imposição, de violência. É o que a gente tem visto, por exemplo, nas redes sociais, quando tentaram até a segunda morte da Marielle. Mataram ela primeiro, depois tentaram matar a sua reputação, publicando as notícias mais cretinas e mentirosas a respeito dela. Esse caldo de medo e de insegurança é aí que frutifica, que nasce, que se fortalece as saídas de ódio e autoridades.
Mas há uma outra opção para essa crise, que é o caminho da esperança, de apontar uma perspectiva de futuro, de construir em conjunto e a várias mãos um projeto de país que nos tire desse abismo. Não com salvadores da pátria, não com alguém que vai gritar, bater na mesa e botar ordem na casa, mas com as nossas forças unidas, cada um assumindo a responsabilidade de escrever a história, de fazer parte dela. Se nós deixamos de fazer essa disputa, se a gente não dialoga na esfera do sonho e não oferece caminhos para a desilusão das pessoas, isso deságua na desesperança, no medo, em Bolsonaro, em tudo isso. Por isso, ao mesmo tempo em que a gente está firme nas trincheiras da resistência democrática, nós não podemos deixar de apresentar o projeto de país que a gente quer. E deixar de discutir nos 4 cantos desse Brasil o que é este projeto. Esse é o desafio que eu e a Sônia assumimos nessa caminhada. Não sozinhos, representando um conjunto de movimentos sociais, o PSOL, o PCB, artistas, professores e professoras, gente que quer construir junto uma saída para o país. Vejam, esse caminho, que é o caminho da mudança, que é o caminho da esperança, ele passa por alguns compromissos fundamentais e por alguns debates que nós temos que fazer sem medo no nosso país. Primeiro, o debate a respeito da democracia e da participação política. As pessoas estão desiludidas, não se sentem representadas por esse sistema político. Nós precisamos combinar que as pessoas têm muita razão de não se sentir representadas por esse sistema político. Porque o Estado brasileiro, da forma como se organiza hoje, não representa as maiorias. É um Estado sequestrado pelas grandes corporações, pelos bancos, pelos grandes interesses econômicos, aberto aos lobbies e ao tráfico de influência e fechado à participação popular e à voz da sociedade. Que a gente não se sinta representado aí é muito compreensível. Agora, nós precisamos apontar um caminho. Porque de que adianta entrar numa disputa eleitoral, concorrer à presidência da República, ou concorrer a cargos proporcionais, ou a governador, se não for para mudar profundamente essa forma de fazer política? Porque se for para continuar fazendo o que está aí, não adianta entrar. Já tem um monte de gente fazendo. Só vale a pena uma empreitada como essa se for para virar mesa. Se for para dizer que este sistema político absolutamente falido, na lona, esse presidencialismo de coalizão, fechado para as maiorias, se tornou sinônimo de balcão de negócios e de politicagem, que esse sistema não nos representa. E que a nossa disputa não é para administrar este sistema político falido. A nossa disputa é para transformar de cima a baixo esse sistema político. E de que isso significa uma mudança fundamental, que não foi feita na democracia brasileira até aqui, que é trazer o povo para o centro do jogo. Democracia não pode ser
Nós não podemos nos contentar com essa ideia, apenas ir lá a cada 4 anos e votar, e apertar um botão. E ali acabou a democracia. Deu 5 horas da tarde do domingo, dia 7 de outubro, fecha a porta da democracia, porque você já fez a sua parte. Democracia não é isso. Democracia tem que significar as pessoas sendo ouvidas e participando das decisões políticas de maneira constante, por meio de plebiscitos, por meio de referendos, por meio de conselhos deliberativos. Vejam vocês, como pode o Temer, em 2 anos, ter feito o Brasil andar 50 anos para trás, aprovando reforma trabalhista que destruiu a legislação de proteção ao trabalho, aprovando emenda constitucional 95 que determina o congelamento dos gastos sociais pelos próximos 20 anos, entregando o pré-sal para as empresas estrangeiras explorarem. Em 2 anos, aprovaram isso no Congresso Nacional. A enorme maioria da sociedade brasileira é contra. Se fizessem um plebiscito ou um referendo a respeito da reforma trabalhista, alguém acha aqui que ela seria aprovada? Não seria. Porque o povo não votaria contra seus próprios interesses. E o que nós propomos aqui não é ilusão, é possível. Vários países do mundo fazem plebiscitos para discutir e definir questões fundamentais. Do Uruguai, a Bolívia, a Venezuela, a Suíça, aos Estados Unidos, países para todos os gostos. Isso significa ter algum grau de democracia que não seja só dar um cheque em branco a cada 4 anos. Esse debate nós precisamos colocar no centro, porque se não houver participação popular, se a gente assumir que política é esse jeito que está aí, não tem outro jeito, viu? Ó, se ganhar, Sônia, nós vamos ter que negociar lá com o PMDB no Congresso, tá? Vamos comprar uns votinhos lá no Congresso, vamos lá, tal, faz a bancada para conseguir maioria, dá uns ministérios, dá uns cargos estatal. Se assumir que é desse jeito, isso significa assumir que não tem mais jeito, que não tem espaço para transformação no país. Isso significa dar razão das pessoas que estão descrentes em qualquer tipo de saída política no Brasil. Se nós queremos ser coerentes com um projeto de mudança e de transformação profunda, nós temos que apontar os meios para isso. E os meios para isso é inverter, virar a mesa da forma como se faz política hoje no Brasil. Porque desse jeito o país é ingovernável. Desse jeito, independentemente de quem se eleja, vai estar na mão das máfias que controlam o Congresso Nacional. Dessas oligarquias de sempre que há 500 anos mandam no Brasil. Por isso um debate essencial, se a gente quer falar de transformação para valer, de verdade, é aprofundar e radicalizar a democracia no Brasil. Trazer o povo para o centro da decisão. Acabar com o abismo que existe entre Brasília e o Brasil. Entre o poder e a maioria das pessoas. Esse é um tema essencial que a gente tem levado nas discussões. E queria aqui acrescentar um segundo ponto do projeto de Brasil que nós queremos. Olha, democracia, dignidade, justiça se tornam palavras vazias numa sociedade em que o abismo social é tão grande e tão descarado, onde não é possível falar de democracia política se não houver democracia econômica e social. Vejam, o Brasil ainda padece da herança brutal da escravidão. A classe dominante no nosso país se comporta ainda hoje como se estivesse na casa grande. E impõe padrões de exploração e de opressão ao nosso povo
que são absolutamente inaceitáveis. E como em poucos países do mundo. Num país como o Brasil, a 7ª economia do mundo, você ter as 6 pessoas mais ricas, com mais renda e patrimônio do que 100 milhões de pessoas, é um escândalo. E qualquer projeto no Brasil, qualquer projeto para o nosso país, que seja digno do nome de esquerda, ou de transformação, ou de popular, ou de democrático, tem que ousar enfrentar esse mecanismo. Enfrentar a maior injustiça que existe na nossa sociedade, que é a brutal desigualdade. Desigualdade de renda, de riquezas, desigualdade de oportunidades. Como podem alguns que enchem a boca para falar de meritocracia, né? Que cada um só atinge o seu lugar devido aos seus méritos. O Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, com a diferença que uma parte começa 50 metros na frente. Isso não é meritocracia, isso é privilégio. Isso é desigualdade de oportunidades. E nós temos que enfrentar isso. Um jovem que não tem acesso a uma educação decente, que não tem acesso a uma alimentação básica, que não tem acesso a uma segurança e afeto mínimo na sua vida cotidiana, que não tem apoio, suporte psicológico, que não tem acesso a bens culturais e de lazer, está nas mesmas condições de um jovem que estuda nas melhores escolas, tem o melhor plano de saúde, né? Vai ao clube particular todos os fins de semana, pratica não sei quantos esportes, faz aula de inglês, francês, espanhol e italiano. São duas realidades totalmente diferentes. E a única forma de fechar esse abismo e aproximar essas realidades é uma política de investimento público profundo que distribua a renda no país. E essa política só é possível se nós fizermos uma coisa que está pendente desde lá do comício da Central do Brasil, do João Goulart, antes do golpe de 64. Uma das propostas que o João Goulart apresentou naquele comício das reformas populares era uma coisa chamada reforma tributária. Reforma tributária era fazer com que rico começasse a pagar imposto. Era taxar a remessa de lucro para o exterior. 15 dias depois que ele propôs isso, deram um golpe militar. Deu 21 anos de ditadura no país. Depois nunca mais se teve um debate sério e profundo sobre essa necessária reforma no Brasil. Hoje o Estado brasileiro, a gente tem falado isso em vários debates, é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres por um sistema tributário justo, em que quem paga imposto é pobre e classe média, e dá para os ricos por meio dos juros mais altos do mundo do sistema da dívida pública, onde só engorda banqueiro e dono de fundo financeiro. Enquanto tiver essa lógica de Estado, nós seremos um dos países mais iguais do mundo. Enquanto tiver essa lógica de Estado, nós vamos ser condenados a assistir às injustiças mais atrozes do nosso país. Isso precisa ser enfrentado. Isso é enfrentado batendo de frente com os privilégios, regulando o sistema financeiro, acabando com a farra dos bancos, fazendo uma reforma tributária progressiva, distribuindo propriedade no Brasil. Um país de dimensão continental que não fez reforma agrária,
Aí vem alguém e diz, não, reforma agrária é coisa de comunista. Precisa dizer que os Estados Unidos fez reforma agrária. Não é exatamente. O Chile fez reforma agrária. Boa parte dos países da Europa fizeram reforma agrária. Enquanto persistir um modelo de desenvolvimento que é espoliador das maiorias, não tem saída. E por isso, nós não podemos ter medo de apontar para os privilégios e de dizer que só é possível um projeto para as maiorias que avance em direitos sociais se nós eliminarmos os privilégios que existem no Brasil. Pois bem, um terceiro e último ponto, para não cansar muito todos vocês que estão aqui no nosso debate, nesse calor danado, é o seguinte: nós precisamos também pautar algumas dívidas históricas que o Estado brasileiro tem com o seu povo, em particular com os segmentos mais oprimidos e sofridos do nosso povo. Um projeto que seja um projeto libertador para as maiorias não pode deixar de falar de algumas coisas que quase viraram tabu. E viraram tabu por conta de uma ofensiva conservadora que quer calar os debates, quer calar um importante ressurgimento que teve nos últimos anos do movimento feminista no Brasil, do movimento negro, do movimento LGBT, das pautas indígenas ganhando mais visibilidade. E a reação a isso é uma ultradireita raivosa tentando interditar os debates necessários sobre esses pontos. Nós não vamos deixar que eles interditem esses debates. Não vamos deixar que essas questões voltem para o fundo do baú para serem tabus na sociedade brasileira. E por isso uma campanha como a que nós queremos fazer tem que pautar a questão das mulheres do nosso país, da maioria da população brasileira. Fala-se pauta das minorias. Não, nesse caso é pauta das maiorias. Hoje morrem por dia 7 mulheres no Brasil por conta da violência doméstica. E ainda tem gente que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não só se mete a colher, tem que se meter a lei. Porque isso é crime, é feminicídio. Isso é expressão de um machismo que não é elaborado pela sociedade. É preciso pautar, sem preconceitos e sem fanatismos, o debate sobre o direito das mulheres de decidirem sobre seu próprio corpo. Vocês sabem por quê? Porque por dia no Brasil morrem 4 mulheres vítimas de abortos em situação precária e clandestina. Uma mulher rica, se quer fazer aborto, sabe muito bem o caminho de uma clínica e faz nas melhores condições. Uma mulher pobre que não tem essas condições, muitas vezes padece e morre das complicações. Enquanto esse tema não for tratado como um tema de saúde pública no Brasil, superando os preconceitos, prevalece a lógica machista. E esse debate nós temos que fazer na disputa de projeto de país que nós queremos. Nós precisamos pautar o debate racial no Brasil como um debate central, estruturante. Não é uma pauta, como se diz, identitária. É uma pauta da maioria do povo brasileiro. É uma pauta estruturante da desigualdade social brasileira. Vejam, quem são as vítimas preferenciais do Estado? 70% dos homicídios no Brasil são de jovens negros. É um extermínio. Produto de um modelo de segurança pública militarizado e falido. E antes que nos digam que a gente só se preocupa
com as mortes de um lado e não se preocupa com as mortes do outro, este modelo produz a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre. Essa é a realidade das polícias do Brasil. Esse modelo não interessa sequer para os trabalhadores da segurança pública, para os policiais. Esse modelo só interessa uma política de genocídio de Estado, racista. Nós precisamos ter a coragem de pautar o tema da desmilitarização das polícias do Brasil. E não pautar no oba-oba, pautar com proposta. Uma proposta do ciclo completo, que inclusive a PEC 51, que está parada no Senado, não tem pão. O Luiz Eduardo Soares, que é um dos intelectuais que está contribuindo no programa da nossa campanha, que foi o coautor dessa PEC, estava nos explicando outro dia que este modelo de polícia no Brasil, que separa a polícia militar como polícia ostensiva e repressiva, e a polícia civil diária, que esse modelo não existe em nenhum país do mundo, só aqui. É uma carcaça que sobrou da ditadura militar. Precisa ser enfrentado. Precisamos tocar nessas questões. Né? Porque este modelo, assim como um judiciário fechado, um judiciário sem qualquer controle social, fez com que a população carcerária do Brasil dobrasse nos últimos 10 anos. Se seguir nesse ritmo, vai caminhar para ser a maior população carcerária do Brasil. Esse modelo não funciona definitivamente. A musiquinha tá boa. Não, mas tava boa mesmo. Uma terceira questão é a questão da diversidade sexual, que é outro tabu que ninguém pode falar. Nós temos que, de uma vez por todas, acabar com essa história de que cabe ao Estado ou de que cabe à igreja decidir a forma como as pessoas vão se amar. Cada um decide o jeito de se amar. O Estado não tem nada a ver com isso. O padre e o pastor também não. As pessoas decidem sobre isso. Né?